Ainda falando do texto narrativo, eu vou falar agora então da ação. E a ação, quanto ao relevo, pode ser uma ação principal ou uma ação secundária. A ação principal é aquela que envolve o protagonista e há um problema que é resolvido e que então é solucionado. A ação secundária é aquela narrativa, aquela narração, aquela história que se desenrola em segundo plano, que envolve personagens porventura secundárias que não são de tanta importância para a personagem principal do texto. Portanto, temos uma ação principal e depois uma ação secundária que é de menor importância. Os momentos da narrativa. Isto é importante porque envolve todo e qualquer texto narrativo. Temos uma situação inicial em que há uma introdução do que vamos encontrar das personagens, do espaço em que elas se vão movimentar, sobre as suas características, sobre as características de seus antepassados. Bom, tudo aí nos é dado praticamente na situação inicial. Depois, então, vem o desenvolvimento, a fase em que aparece ao protagonista um problema que ele tem de resolver e que envolve muitas vezes outras personagens, outras vezes envolve o próprio protagonista numa situação de conflito interior, de dilema. O ponto culminante é o momento de maior intensidade na ação e em que estamos prestes a saber como é que se vai desenvolver ou como é que vai resolver-se o problema que se colocou. E o desenlace é a conclusão ou desfecho da história, que pode ser feliz ou infeliz. A organização das sequências narrativas. Ora bem, estas sequências podem ser organizadas por encadeamento, em que tudo aparece encadeado uns nos outros. Os episódios vão sendo encadeados cronologicamente uns após outros, numa linha linear, uma linha que segue um fio temporal lógico. Depois pode ainda ser feita por encaixe, ou seja, o encaixe, a introdução de uma ação secundária, por exemplo, naquilo que é uma grande ação principal. Numa história em que eu estou a contar a minha ida, por exemplo, a Lisboa, eu vou encaixar um episódio que me aconteceu, por exemplo, numa estação de serviço. Aí é o encaixe. A alternância é a narração de duas ou mais histórias em que eu vou fazer de forma intercalada, vou a uma, depois irei a outra, irei mostrar outra vez o que se está a passar na primeira e depois irei novamente falar daquilo que se está a passar na segunda e por aí fora, de forma intercalada. É então uma vai interromper a outra para dar lugar àquilo que está a acontecer nessa outra. E para já só faço esta referência à organização das sequências narrativas. Mais adiante irei falar então da delimitação das sequências narrativas e da delimitação da narrativa, que desde já adiante pode ser uma narrativa aberta ou uma narrativa fechada. Mas lá iremos.